Nós já estamos ao vivo, algumas pessoas com a gente. Vamos compartilhar, curtir. Boa noite, pessoal. Nós já temos aí com a gente a Adriana, o Cléser. Boa noite, Cléser, falou que chegou a tempo. A Ilma Rocha, o Sidney. Boa noite para todo mundo. O som tá legal aí? Tá. Tá chiando um pouquinho. Tá. No fundinho. Eu acho que não sei se tem como. Adianta? Deu? Tá bom o som? Som? Não, tá legal sim. Só tá aquele chiadinho. É um pouquinho que tá no fundo. Acho que não adianta mexer ali, né? É, a gente não vai saber agora onde tá ali, né? Tia Lígia também entrou aí, o Anderson, a Soraya, Luciana e Marcelo, Silvia Oliveira, Matias Marcelo, Dona Maria do Carmo, a Wanda, Tia Carila, Tio Gilberto, Libélula, boa noite, pessoal. É de Garapava esse centro aqui. Ah, Compartilhou ali ou não vi? compartilhei. Não, ali, o que apareceu? Não, é outra coisa. Boa Tia noite, pessoal. Rita, Patrícia Firmino, boa noite a todos aí. Vamos fazer uma música, né? Vamos lá? Qual que é a música que você preparou? Pode ligar ali? Pode só clicar no meio Pode, da tela clica na pra não bolinha. apagar. Isso. Vê que o vento balança a copa das árvores e os pássaros cantam melodias suaves. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Quanta perseverança uma prece alcança, e os espíritos cantam canções de esperança. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê que o vento balança as copas das árvores e os pássaros cantam melodias suaves. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança, e os espíritos cantam canções de esperança. Só pra aliviar nossa dor, aliviar
aliviar a dor, só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Tá aqui com a gente também a tia Sueli, a Lívia e a Mariana. Um beijo, Mariana. Vamos lá, a Bipa, a Dulce, a Sirlene. Rodolfo tá aí com a gente mais uma noite. Obrigada, Rodolfo. A Opa, Dulce. legal. Mais uma noite para aliviar nossa dor. A música, né? Dulce. Pois é, disse. mas a Dulce disse sobre a música aí, né? É isso mesmo, né, Dulce? Aproveitando aí que o Rodolfo tá aí representando o pessoal lá de Sacramento, nós vamos lembrar uma das músicas lá do coral Corina Novelino, né? Segura aí rapidinho. Enquanto isso, não tem alguém? Os nomes aí, né? Aqui, vamos ver quem entrou agora. Regina Albarello. A Marta, a Cristiane, que é a prima do Nelsinho, né? Cristiane Gagliardi. Bastante gente aí. Obrigada pelos comentários aí, pessoal. Vão compartilhando também, por favor, no Face. No Instagram não tem jeito, né, de compartilhar. Instagram tá o Nelsinho, tá Ah, a Daiane tem o- Coleto, No Instagram também. a Marininha tá no Instagram. Muito bom aí, várias pessoas com a gente, né? Dando boa noite, aproveitando aqui esse momento para a gente refletir, para a gente ouvir algumas músicas que falam sobre as verdades do Espírito, né? Da nossa vida, do Evangelho de Jesus. O Alexandre já colocou o caderninho de preces aí também. Quem precisar já tá anexado aí nos comentários. Além de Sacramento, a gente podia mandar essa música hoje para as crianças, em especial que eu vi aí para Mariana, que ela tá aí com a gente hoje. Com certeza. Então essa música especialmente para as crianças aqui que estão com a gente na live. Um beijo para Mariana, para o pessoal que está aí da evangelização, certo? E essa música especialmente que veio lá de Sacramento, da Alzira Mui, do Moacir Camargo, Brasil Te Amamos. Quero ver o Brasil livre, crescendo em amor. Quero ser instrumento deste trabalho e a melodia cantar. Quero falar ao negro, ao branco, ao japonês. Quero gritar às raças que todos somos irmãos. Quero trabalhar o novo, evangelizar e libertar. Quero ser grato ao Cristo e ao Brasil mostrar que tudo que aprendi é apenas trabalho, fé e
esperança, esperança de ver as crianças sorrirem sem fome nem miséria. Que tudo que aprendi é apenas trabalho. Fé e esperança, esperança de ver as crianças sorrirem sem fome nem miséria. Quero falar no morro, na chapada e no asfalto. Quero cantar a verdade, estender as mãos e abraçar. Brasil, você será livre dos preconceitos doentes, falar e trabalhar, educar e corrigir. Brasil, oh meu Brasil, o pensamento reto vibrará novo querer. O sentimento doente desaparecerá para ver todos sorrirem. Somos irmãos. Queremos lutar pelo amor. Brasil, suas cores tremularão no pensamento de todas as crianças que compreenderão a esperança, a fé no porvir, a luz a jorrar. Somos patriotas desse imenso Brasil. Brasil, te amamos, né? Música especial para essa noite de hoje, onde a gente vai lembrar realmente que o Brasil é a terra da esperança, a terra do Evangelho, coração do mundo, e não seria, por menos a gente destacar aqui, né, que nós tivemos durante muito tempo, nessa terra querida, muitos missionários que vieram em nome de Jesus para trazer para nós, talvez aí um fôlego, né? Uma continuação do trabalho, uma lembrança de tudo que foi dito de Jesus, de tudo que foi dito por Jesus, ensinado por Jesus, vivido por Jesus. E ao longo dos tempos, nós tivemos aqui no Brasil, principalmente nos últimos séculos, né? Nós tivemos grandes nomes do Espiritismo, grandes nomes do cristianismo, acima de tudo. E um deles foi o nosso querido Eurípides Barçanufo. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Eurípides Barçanufo. A gente escolheu esse dia de hoje para falar um pouco sobre ele. Lembrando também que era Eurípides um grande amigo, a gente fica sabendo assim, né? Almas muito afins, né? Eurípides Barçanufo e Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono da nossa casa, da nossa sociedade espírita, Dr. Bezerra de Menezes, e a quem a gente deve muito, né? Muita gratidão pela oportunidade do trabalho. Antes de falar um pouquinho de Eurípides, nós vamos cantar uma música que conta um pouquinho da história do tio de Eurípides, o senhor Mariano, que foi a pessoa que levou até Eurípides conhecimento da doutrina espírita, né? Isso. O senhor quer falar um pouquinho aí? Eu vou falar duas coisinhas sobre o senhor Mariano, Sim. para daí a gente entrar na música, o pessoal entra na música já sabendo, conhecendo quem foi o senhor Mariano. Perfeito. O pai tá rindo aqui. Então, assim, o senhor Mariano, né, é morador da fazenda Santa Maria, né? Nascido lá em Santa Maria. Ele, como lá em Santa Maria, na fazenda Santa Maria, tinha muitos efeitos físicos acontecendo e o povo estava meio desesperado com aqueles efeitos, o senhor Mariano foi até a cidade de Peirópolis, né, que inclusive chama Peirópolis por causa do
do Frederico Peiró, né? Que era o único na região que conhecia o espiritismo. Então ele foi até Peiró, chamou Frederico Peiró para ver o que estava acontecendo ali. E ali o Frederico Peiró disse que precisava fazer os trabalhos para acontecer um trabalho espírita, né? Fazer um trabalho espírita para poder parar esses barulhos. E fizeram uma reunião, Frederico Peiró, senhor Mariano. Nessa reunião tinha outros. Nessa reunião, enquanto o Frederico Peiró fazia a prece, o senhor Mariano pegou a caneta e começou a escrever, que ele já tinha mediunidade já. Ele começou a escrever, escreveu, e quando terminou a prece de Frederico Peiró, ele foi ler, era Bezerra de Menezes fundando naquele local o Espiritismo. A partir daquela data, então, parou-se os barulhos, parou-se as coisas que aconteceu lá. As manifestações, as né? manifestações e tal. Isso foi em 28 de agosto de 1900. Faz tempo, pessoal. Eurípides ainda não era espírita, né? Sim. Então, depois disso, as pessoas, as crianças ficavam doentes e ia até o senhor Mariano, porque o senhor Mariano fazia as receitas de remédio que o doutor Bezerra passava para o senhor Mariano. Através da mediunidade. Através da mediunidade. Então ele passava as receitas, dava e curava. E aí a música conta as idas e vindas de senhor Mariano para atender essas pessoas através dos remédios, de uma fala, de uma conversa e principalmente dos remédios. E aí a gente canta a música. A gente ouvia essa música, né? Sabendo de toda essa história por trás, sabendo do trabalho que era realizado por trás, né? Estava até comentando com o meu avô que contou pra gente alguns detalhes dessa história também, né? Que ele é lá de Garapava, próximo ali a Sacramento, né? E ele conta que os parentes deles mais velhos, né? Tinham conhecimento conheciam o Dr. Eurípides muito provavelmente, né? Senhor Mariano, e tinha esse contato, né? Porque era tudo todos se conheciam ali nas redondezas, às vezes iam lá no centro, né? Fundado por Dr. Bezerra. E essa música conta, né? Realmente para a gente imaginar todo esse ambiente, né? Que a música fala: na estrada a poeira levanta e ninguém se espanta, pois a poeira é de paz, né? Trazendo a mensagem para a gente e essa imagem de senhor Mariano indo a cavalo, imagina só as distâncias, as estradas todas de terra, né? Realizando esse trabalho de levar o medicamento até crianças, até pessoas que estavam adoecidas, né? E é muito interessante a gente ouvir essa música sabendo de tudo isso, do trabalho que era realizado pelo senhor Mariano. E depois o senhor Mariano trouxe Eurípides, que é sobrinho do senhor Mariano, né? Para a doutrina espírita, e aí sim, aconteceu tudo. A importância de um espírito desse é a presença tão forte que a gente tem do espiritismo aqui no interior, né? Sim. De trazer isso pra gente, né? Que foi o responsável por disseminar essa doutrina nesse interiorzão aqui nosso. E já vamos percebendo, né, pessoal, como que o trabalho de uma pessoa, acompanhado de muitos amigos, né? A gente está falando de Eurípides Barçanufo, que recebeu essa grande missão da evangelização de espíritos, de metodizar o processo, como o trabalho de um espírito pode se ampliar e atender tanta gente. Por exemplo, nós temos que ser muito gratos por Eurípides Barçanufo, senhor Mariano, porque eles enfrentaram as dificuldades da época, os preconceitos, para trazer as realidades do espírito e para nos trazer, consequentemente, mais felicidade, né? Essa música, senhor Mariano, ela foi escrita pelo Celso de Almeida Afonso, de Uberaba, acredito, né? O Celso de Uberaba. Na estrada, poeira levanta e ninguém se espanta, poeira de paz. Montaria leve, cavaleiro alegre, segue seu destino pra falar de amor. Senhor Mariano,
e a dor em breve fica como luz, poeira baixa nesta sua estrada, e a sua chegada é aviso de Jesus. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, deste coração de Santa Maria. Na estrada, poeira levanta e ninguém se espanta, poeira de paz. Montaria leve, cavaleiro alegre, segue seu destino para falar de amor. Vai, Senhor, Senhor Mariano, no embornal leva o fardo leve, e a dor em breve fica como luz, poeira baixa nesta sua estrada, a sua chegada é aviso de Jesus. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz neste novo dia, deste coração de Santa Maria. Vai, Senhor, Senhor Mariano, no embornal leva o fardo leve, e a dor em breve fica como luz, poeira baixa nesta sua estrada, e a sua chegada é aviso de Jesus. Muito gratificante lembrar que a equipe do teatro, né, lá do teatro, nós cantamos essa música lá na Fazenda Santa Maria, dentro do centrinho lá do senhor Mariano. Então foi muito gratificante lá, inclusive o Beto, né? O Beto, que é sobrinho, né? Nos acolheu lá com muito carinho, Contou a explicou história, tudo, né? tudo do senhor Mariano, Todos os livros. detalhes. Foi uma data inesquecível, um dia inesquecível. Inesquecível. Vai ficar na nossa Eu acho memória que o para mais sempre. interessante do senhor Mariano é que com toda a sua simplicidade, a sua humildade, ele conseguiu entregar nas mãos de Eurípides o que ia fazer com que ele O trabalho todo, né? iniciasse a sua caminhada aí no Espiritismo, né? Sim. Que era um espírito humilde, simples, né? Que não sabia nem explicar direito para Eurípides tudo que Eurípides precisava ouvir, aí deu o livro que fez com que Eurípides... A gente vai falar um pouquinho disso depois. Sim. A música aqui, né, só pra gente traduzir aqui o que está dizendo, porque às vezes a gente passa pela poesia e é tão bonito que a gente não consegue perceber, né, às vezes o que está por trás aqui dizendo. E o refrão aqui, né, vai, senhor Mariano, no embornal, né, na bolsinha que o pessoal utilizava, leva o fardo leve, que eram os remédios que ele levava para atender essas pessoas, né? E a dor em breve fica como luz, a poeira baixa nessa tua estrada, e a sua chegada é aviso de Jesus. E quando diz aqui, né, vem senhor Mariano, né, trazendo de volta, trazendo a paz deste novo dia no coração de Santa Maria, que é a fazenda de Santa Maria, lá próximo a Sacramento, né? Onde tem todos os trabalhos ainda. Onde são realizados todos os trabalhos lá ainda, né? Muito interessante, né, pessoal? E muito lindo ouvir essa música. E aí a gente vai partir então aqui para a parte de Eurípides Barçanufo, para a gente falar um pouquinho sobre ele, e nós vamos ler aqui, né, uma história relatada pelo espírito Hilário Silva, através das mãos de Chico Xavier. A gente vai relatar um encontro muito peculiar de Eurípides Barçanufo, né? Mas antes disso a gente vai fazer essa ligação então, né? O senhor Mariano, tio de Eurípides, o qual Eurípides gostava muito, tinha muito carinho pelo tio, gostava de conversar com o tio,
e até o ponto de quando Eurípides, eles normalmente dormiam juntos, né, no mesmo quarto, quando estavam se hospedando na casa um do outro, né, e para passar essa noite conversando sobre diversos assuntos. E o Eurípides, no começo, tentava convencer o tio que o espiritismo, né, era... O senhor Mariano tentava convencer o Eurípides. Sim, mas o Eurípides tentava convencer que o espiritismo era algo que não era muito, né? Que não era bom. Não era muito bom, né? Que era preciso tomar cuidado com o que podia estar acontecendo ali, negócio de falar com o espírito, de ouvir espírito, né? E aí sim, o senhor Mariano, então, faltando argumento, ele mesmo assume isso, né? Entrega nas mãos de Eurípides o livro Depois da Morte, de Leon Denis, escrito por Leon Denis. E é um livro, Leon Denis, um escritor muito filosófico, né? Cheio de ideias muito diversas e muito interessantes, né? E aquilo tomou a atenção de Eurípides Barçanufo, que passou a noite toda lendo aquele livro e de manhã afirmou para o tio que tinha lido o livro todo, né? E a partir dali, Eurípides Barçanufo se entregou ao espiritismo de tal maneira que é até difícil da gente compreender a capacidade desse espírito de compreender, ouviu a verdade e a partir dali as atitudes todas novas, todas direcionadas ao Cristo, e a gente muitas vezes ouvindo falar de Jesus todos os dias, né? Ou lendo com mais de 450 livros disponíveis, porque você imagina naquela época a dificuldade que era para ter um livro, né? Hoje, com tudo disponível, fácil na mão, e a gente ainda não tem essa coragem de se vencer, né? Você vai fazer? Roda a rodinha para cima. Tem um aqui que tá... Abaixa um pouquinho. Acho que eu dava uma penha. Então vamos lá. É um poema, Lembrando Eurípides, capítulo 15, Fé e Vida. Assim dá pra... Honremos o missionário na floração da alegria, buscando seguir-lhe o passo na senda de cada dia. Lembramos o servidor erguido à felicidade, muita vez sem conhecer-lhe o preço da santidade. Eurípides, para ser o apóstolo do Senhor, entregou-se totalmente à bênção de seu amor. Arauto do Espiritismo, seu coração era um templo no qual demonstrava a fé na base do próprio exemplo. Discípulo de Jesus, não desprezava ensinar, falando ou silenciando, era o evangelho a brilhar. Humilhado e escarnecido, era firmeza e perdão. Se ameaçado ou ferido, fazia-se mais irmão. Por devoção à verdade, no culto santo ao dever, tanto sabia auxiliar quanto sabia aprender. Olvidando ouro e poder, procurando os dons divinos, levantando os sofredores, humildes e pequeninos. Filósofo iluminado, estudava o céu profundo, mas lenia onde passava o pranto e as chagas do mundo. Sacrificava a si mesmo pelo prazer de servir, valorizava os minutos na construção do porvir. Reconfortando e instruindo, jamais censurou alguém. Foi em tudo o companheiro que passou fazendo bem. Libertando-se da terra, entre a vitória e a saudade, foi recebido no além por príncipe da bondade. Eurípides, mensageiro, porta-voz da redenção. Que Deus o conserve sempre na rota da perfeição. Louvemo-lo cada dia, com mais fulgor cada vez, mas buscando Jesus Cristo, fazendo como ele fez. Casimiro Cunha. Um lindo poema de Casimiro Cunha, que resume então o espírito de Eurípides Barçanufo, que foi esse arauto do espiritismo, que
por devoção à verdade, como disse aqui, no culto santo ao dever, tanto sabia auxiliar quanto sabia aprender. E nessa de aprender, Eurípides Barçanufo viveu uma experiência ímpar, mais um divisor de águas na sua vida, né? Conta-nos o espírito de Hilário Silva, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Isso está no livro A Vida Escreve, na segunda parte do livro. E a gente vai ler essa história aqui, que nos conta Hilário Silva, tá? Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Prodigiosa volitação. A palavrinha complicou aqui. Mas o Hilário está relatando aqui, né, um evento que aconteceu com Eurípides Barçanufo, e depois muitas outras vezes aconteceu, que é o desdobramento, onde o espírito se vê com os laços que o prendem ao corpo, mais afrouxados, e ele tem então essa possibilidade da mediunidade, que é o desdobramento, a bicorporiedade, e Eurípides então afastou-se do seu próprio corpo físico, nesse momento de mediunidade, e sofreu essa experiência, olha só. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém, num torvelinho de amor, subia sempre. Então Eurípides começou a subir em espírito. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Então Eurípides foi adentrando um local, né, uma sensação de um outro ambiente, de um novo ambiente que ele não conhecia. Envergava forme, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, à maneira de pássaro, respirando num oceano de ar, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Então, Eurípides, em espírito, fez essa viagem e chegou a uma campina verdejante, né? Um lugar muito bonito, né? Um campo florido. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Viu alguém lá nesse campo sentado. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou. Eurípides parou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para não avançar mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo, na presença de Jesus. Então Eurípides, durante esse desdobramento, reconheceu-se na presença de Jesus. Imagina só, né? Imagina só essa cena. Imagina essa cena. Alguém que Eurípides admirava no fundo do seu coração, no fundo da sua alma. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, não imaginava que aquilo estava acontecendo, né? E ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Imagina, como quando a gente vê alguém famoso que a gente admira, né? Algum artista, né? O Eurípides paralisou. Não estava nem entendendo se era verdade aquilo, né? E começou a recordar então as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, a literatura, na literatura e nas artes, né? Todas as músicas, a música toda embasada, a música, principalmente a música barroca, né? Depois de Bach, toda embasada em cima da literatura dos evangelhos de Jesus, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Então Eurípides começou a rememorar tudo isso, né? Toda a história de Jesus, a trajetória, o planejamento de Jesus para o nosso planeta, para a humanidade.
Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Eurípides não aguentou imaginar tudo aquilo, ver aquela cena, ver Jesus na sua frente e começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, por ver que Jesus também derramava lágrimas, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho, estava paralisado. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado, Jesus, não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? O Senhor chora por aqueles que não creem no Evangelho? Por aqueles que não creem na palavra, na vida eterna? É por esses que o Senhor está chorando? Enlevado, conduzido por aquilo emocionalmente, o missionário de Sacramento notou que o Cristo então lhe correspondia agora ao olhar. Jesus olhou para ele. E, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não sabia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Esse texto é de Hilário Silva, que relatou o fato através das mãos de Chico Xavier. E aqui tem algumas mensagens muito profundas que a gente poderia falar sobre elas durante horas, né? Primeiro ponto a se observar, no resumo aqui da história, né, em síntese, que Eurípides Barçanufo era muito decidido e um exemplo a ser seguido nesse sentido. Bastou ele ouvir a palavra de Jesus aqui para que nunca mais ele fosse o mesmo Eurípides Barçanufo, né? Sempre buscando se melhorar, assim como todos nós devemos. E, como diz o finalzinho ali, né? Desde então não descansou mais, simplesmente trabalhou. E a resposta de Jesus à pergunta de Eurípides Barçanufo é muito significativa. Porque é a primeira vez que Eurípides perguntou para ele, né? Senhor, por que choras? E Jesus então esperou que Eurípides concluísse o seu pensamento, que muitas vezes é o pensamento nosso também, né? A gente acha que o problema do mundo são os descrentes, né? Que o problema do mundo são aqueles que não acreditam no Evangelho de Jesus, que o mundo está do jeito que está, com os problemas que nós todos enfrentamos, porque as pessoas, por conta mais das pessoas que não acreditam em Deus. E essa visão é uma visão um tanto quanto egoísta, porque a gente joga o olhar para fora, né? Esquece de olhar para dentro. E a resposta de Jesus é: Eurípides, eu choro porque as pessoas esqueceram de olhar para dentro. Ele diz assim: choro por todos os que conhecem o Evangelho, sabem das verdades do Espírito, sabem que a vida não cessa, que a morte é um jogo de ilusões, como diz o André Luiz, e ainda continuam
sem praticar o Evangelho. E aí, a gente se encaixa? Essas lágrimas de Jesus, talvez nós somos responsáveis por alguma porcentagem delas? A mensagem é muito interessante, Neto, porque ela traz uma coisa que a nossa pergunta é a mesma. Sim. Né? A nossa pergunta é a mesma. A gente faz a pergunta. O mundo está assim por causa dos descrentes. E a resposta, como não poderia ser diferente, de Jesus, sempre trazendo para que a gente faça uma reflexão interna. Não são os descrentes que a gente deve amar, mas é aquilo que você falou. São os que conhecem, mas não o vivenciam. Porque a gente fica pensando às vezes, né? A resposta de Jesus aqui tem que ser muito significativa e isso aqui tem que servir para alguma coisa, né? O Hilário Silva não ia trazer uma história dessas só para a gente ficar, né, observando aqui na contemplação, admirando a passagem de Eurípides, né? A gente fala assim, nossa, que sorte Eurípides Barçanufo poder ter esse encontro com Jesus. A mensagem é um pouco mais profunda. E por que as lágrimas de Jesus não são decorrentes dos descrentes, mas sim dos que não praticam? Porque os que praticam são os que podem mudar o mundo. Aliás, os que conhecem o Evangelho, né? Desculpa a confusão aqui. Os que conhecem o Evangelho são os que podem mudar o mundo. E não os que desconhecem, não os descrentes, não aqueles que preferiram não olhar para ele. Então, Jesus conta com aqueles que já ouviram as suas palavras. Jesus conta conosco. O André Luiz até diz, né? Aquele discípulo que teve contato com uma semana de espiritismo não tem como mais ter desculpa. E a gente, quando ouve uma frase de Jesus, amai o próximo como a ti mesmo, a gente já não tem mais desculpa. A gente começa a errar, a pecar pelo erro, né? Pelo erro de não querer essa mudança, de não se esforçar para ter essa mudança. Nelson comentou ali, ó, eu anotei porque daqui não dá para enxergar. No Instagram, né? É interessante para a gente estudar tanto esse assunto Eurípides, para ver a importância dele e de sacramento que reflete aqui na nossa casa, né? Que Sim. A gente se espelha muito. Ele escreveu, Eurípides nos traz a pedagogia do amor, na sua metodologia, que nos ensina a vivência de Jesus. A evangelização de espíritos de sacramento, que nasce e desenvolve-se pelo pensamento de Eurípides, nos mostra o espírito que somos, nos livrando a nos conhecermos e vivermos o nosso compromisso com o Cristo. E a gente se espelha nisso, né? Na nossa casa aqui, Sociedade Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Sim. A gente não dá nem tempo de contar toda a história de Eurípides Barçanufo aqui, mas o pessoal que quiser dá uma pesquisadinha, tem no YouTube muitos vídeos interessantes, documentários interessantíssimos que contam inclusive sobre a escola Allan Kardec, né, o Colégio Allan Kardec lá de Sacramento, e trazem, né, como o Nelson disse ali, Eurípides era um professor. E acima de tudo, era um professor do coração, né? Do amor. Um professor do amor. E a escola está ativa até hoje, né? Desde a fundação ali, desde 1800 e alguma coisa, até hoje está lá ativa, funcionando. E a gente não pode esquecer que Eurípides também continua ativo. Ativo. E essa frase tem que marcar, né? Essa frase tem que nos marcar, tem que ser um divisor de águas também nas nossas vidas. Jesus está chorando por aqueles que conhecem a palavra de Jesus, que conhecem a sua vida e não replicam, né? E não buscam praticar isso. E às vezes a gente fica esperando alguma coisa para poder praticar isso, mas a gente se esquece que essa prática é no dia a dia, né? É no dia a dia. Eurípides só fez grandes coisas
começando pelo pouco, assim como tudo na vida. Assim como tudo na vida. Então a gente tem que colocar nossa fé nisso, né? Que a gente vai conquistar essa prática sublime do Evangelho aos poucos, aos pouquinhos. É lidando com um parente difícil, é lidando com uma situação que contraria a nossa vontade. É justamente nesses momentos que a gente vai fazer essa prática, né? Praticar o Evangelho. Porque se for para praticar o Evangelho nos momentos fáceis, né, não adianta de nada. Não adianta de nada. Então a gente trouxe aqui uma página do livro Agenda Cristã, do André Luiz, porque muitas vezes a gente acha que está praticando o Evangelho de Jesus. Não, eu estou praticando, né? Eu sou sincero com as pessoas, eu estou ajudando as pessoas, eu estou fazendo caridade, e às vezes a gente acha que está praticando. E quando a gente para realmente para fazer essa reflexão dessa frase de Jesus, né? Que pode ser que a gente não esteja praticando o Evangelho, mas sim a gente esteja se enganando, porque a prática do Evangelho, a caridade, vai muito além do material, vai muito além de satisfazer uma necessidade física momentânea, né? Essa caridade que Jesus nos pede, essa exemplificação do seu Evangelho, está dentro de nós, né? É um movimento interno. É um sacrifício dos meus interesses. Então, no capítulo Efetivamente, é o título do capítulo 28 do livro Agenda Cristã, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, esse livro que é assim, fantástico, né? Ele nos diz algumas coisas que chamam a nossa atenção, o André Luiz. Ele diz assim, ó, efetivamente, vigiar, e vamos lembrar que Jesus nos pediu, né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar não é desconfiar, mas sim acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Esse livro Agenda Cristã, quando a gente pega ele para ler, sinceramente, fazendo uma reflexão, fazendo uma busca por esse autoconhecimento, a gente vai descobrindo que a gente tem alguns conceitos que a gente passa muito superficialmente. Então, vigiar não é desconfiar. Quando a gente escuta vigiai e orai, às vezes a gente até pensa assim, né? Vamos vigiar o mundo como está aí, né? Porque o mundo vai chamar a minha tentação. O mundo vai querer me desequilibrar. O mundo vai querer me passar perto. Cuidado no lugar onde você entra, cuidado no lugar onde você vai. Cuidado com o outro. Cuidado, Então aí o André Luiz traz o nosso raciocínio para, né? Peraí, vamos acalmar. Vigiar não é desconfiar. Para não passar despercebido essa questão da gente achar que está vivenciando o Evangelho, que está praticando. Porque se todo espírita praticasse o Evangelho, Jesus não estaria chorando aqui. Se todo cristão praticasse o Evangelho, Jesus não estaria em lágrimas. Que pelas palavras dele, ele chora por nós, né? Por não nós. É pelo que nem por nós. conhece, é por nós. E só para a gente ter uma noção de como a gente tem que prestar muita atenção nisso, Eurípides pegou essa frase para ele. Eurípides, que já era um trabalhador do Cristo, que já fazia esse trabalho, muito assistencialismo, né? Uma caridade, uma profunda vontade de fazer, de trazer o Evangelho, né, para a vida. Ele pegou essa frase para ele, né? Como se ele ainda não fosse também, não tivesse atingido essa prática. Então, vamos dizer assim, né? Imagina nós. Imaginemos nós. Então, só para a gente ter essa noção, né, de que a gente precisa raciocinar melhor, de que a gente precisa pensar melhor. Continuando aqui no Agenda Cristã. Alguém pensou em alguma coisa aí? Tem algum comentário? Tem mais lá, daqui a pouco No Instagram? dá uma olhada aí. A gente já vai ler os comentários do Instagram também. E o André Luiz continua. Defender não é gritar. Defender não é gritar. É prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Olha só o conceito que André Luiz nos traz da palavra defender.
Porque a gente acha que defender é tirar a espada para fora, né? E machucar todo mundo. Não, aqui eu vou defender. Esse meu ponto de vista eu vou defender. Então, defender, às vezes a gente até acha, não, eu vou defender o Cristo. Eu vou defender as verdades do Evangelho. E tira a espada. Defender não é gritar. Então, se a gente está buscando defender, gritando violentamente, a gente cai na frase de Jesus. Não está praticando o Evangelho. Ajudar não é impor. Essa aqui é interessante. Ajudar não é impor. Se você realmente deseja ajudar, afasta de qualquer pensamento de imposição. Ajudar é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Então a gente vai, não, ajudei aquele lá, arrumei tudo que ele precisava. Fiz tudo do meu jeito lá para ele, arrumei, ajudei a vida dele. E falei para ele que tem que agir do meu jeito. Do meu jeito. Falei para ele fazer assim, que é assim que vai dar certo. Então, volta naquela questão, né? Não é dar o peixe, ensinar a pescar. Se Deus nos colocou nas nossas vidas alguém que precisa da nossa ajuda, e se a gente deseja que Jesus, que essas lágrimas não sejam mais responsabilidades nossas, é preciso prestar atenção nisso. Viver o Evangelho, ajudar o outro, não é impor seu ponto de vista. Impor o ponto de vista é outra coisa. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Ensinar não é ferir. Se você está ferindo com o pretexto de ensinar, você não está vivenciando, não está praticando o Evangelho de Jesus. Renovar não é destruir. Olha isso aqui, hein? Renovar não é destruir. Porque muitas vezes a gente quer renovar algo, quer reformar a casa, mas primeiro de tudo a gente quer derrubar tudo. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Então você deseja renovar algo, renovar o seu ambiente de trabalho, renovar o ambiente do seu lar, renovar um ambiente novo, né, com novas ideias que você queira colocar em algum local que você chegou. Não é destruindo que vai acontecer essa renovação. É respeitando os fundamentos, aquilo que já foi estabelecido, é preciso ser respeitado, né? E aos pouquinhos essa mudança vai ocorrer. Porque se você está buscando destruir, você não está praticando o Evangelho. Esclarecer não é discutir. É auxiliar através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Esclarecer não é discutir. E o André Luiz encerra assim, ó. Amar não é desejar. Hoje eu li uma frase passando os feeds lá no Instagram, né? Uma frase, a pessoa postou assim: quem te ama não vai te ferir. Quem te ama não te fere. Quem te ama não te desagrada. Quem te ama te cuida. E a gente fica pensando assim, né? O que a gente acha que é amor? Porque na minha concepção, o único que realmente me ama e não vai me ferir é Jesus, o Cristo, né? A gente precisa considerar que nós estamos nos relacionando com espíritos, tanto quanto nós, espíritos devedores, espíritos imperfeitos. Por consequência, o amor que sentimos é imperfeito. E nós vamos nos ferir. Nós vamos nos ferir. Quando a gente interpreta isso de outra maneira, essa pessoa me feriu é porque ela não me ama. A gente cai numa grande mentira.
Como diz a música do Tim e Vanessa, né? Meu amor é aprendiz. Meu amor é aprendiz. Meu amor é Eu gosto aprendiz. que ela fala lá. Né? Porque é lindo, né? É lindo, é isso. E representa isso daqui. Então o nosso amor ainda é o amor do desejo. O meu filho, o meu pai, o meu carro, a minha casa, a minha vida, a minha liberdade. O nosso amor ainda é esse de desejo. E se a gente ainda está desejando a posse ao invés de amar para libertar o outro, a gente não está praticando o Evangelho. E aí cai na frase de novo lá de Jesus. Então, enquanto eu continuar desejando essa posse do outro, das coisas, prender o outro porque eu amo, eu digo que eu amo e não entendo o que é amor de verdade, enquanto eu continuar assim, Jesus vai continuar chorando. Então, amar não é desejar, é compreender sempre, é dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. É aquele negócio assim, eu não concordo com você, mas eu te amo e vou até o fim, contigo. Essa tua opinião não condiz com a minha opinião, mas eu te amo e vou renunciar aos meus próprios caprichos, sacrificar, às vezes, até o meu próprio desejo. Então, são só algumas frases que a gente trouxe aqui do André Luiz. Esse livro, Agenda Cristã, é maravilhoso, né? É uma síntese do Evangelho de Jesus. E quem quiser, né, tem disponível na internet também, ou preferir comprar esse livro. Agenda Cristã é de André Luiz. São frases assim, com a peculiaridade de André Luiz, que são fantásticas. E se a gente pegar realmente para refletir, a gente consegue começar a sair dessa questão, né, de não estar praticando o Evangelho. A gente vai chegando no finalzinho aí, tem alguma frase aí para a gente ler? Não, ali não. Tem a última do Nelson, não foi lida. Essa daí. Por isso que Eurípides nos trouxe a evangelização de espíritos, para que possamos, através deste método, não sermos mais aqueles que conhecem o Evangelho de Jesus e não aplicam. Muito bem lembrado, o Nelsinho disse ali no Instagram, né? É por isso que Eurípides trouxe, então, a evangelização de espíritos, que é pegar o Evangelho, pegar os ensinamentos de Jesus e encaixar isso nas verdades do Espírito Eterno. Começando, então, a entender que eu preciso me aprimorar porque a morte não existe, né? Eu preciso melhorar os meus relacionamentos, eu preciso melhorar o meu conhecimento, né? E por aí a gente vai adquirindo essa prática do Evangelho. A Rose, um abraço para a Rose e para o Júlio. Dona Malvina, um abraço para todos vocês aí. A gente vai chegando no finalzinho. A Dona Letícia mandando um abraço. A Dona Cida, um abraço lá para a Dona Cida. A Dulce está dizendo ali, né? Só se muda algo através do exemplo. Às vezes a gente quer mudar os outros através da pancada, né? Através da pancada ou através de muitas palavras, e isso não ocorre. Isso não acontece. Tem muita gente aqui hoje, a gente só tem a agradecer, né? Essa família aí da live, né? Que está sempre com a gente aqui, todos vocês, né? Nesse trabalho maravilhoso aí, que traz essa bênção lá do alto para os nossos lares, né? Então isso é maravilhoso, é muito gratificante, sabe? A sensação que a gente tem é que a gente está realizando um trabalho, né? O caminho é difícil, né, Neto? O caminho, né, Carol? É um caminho árduo, né? Mas pelo menos a gente tá aí, né? Dedicando alguns minutos aí, todos nós aqui, né? São 46 pessoas aqui, tem mais lá no Instagram, tem mais os avós ali assistindo
pelo videoconferência ali. Então, assim, muito obrigado a todos e que a gente continue, né, essa união aí pelo pensamento, né? E agora a gente vai cantar uma música, é essa daí? A Carol pensou em alguma ou não? Não tem A gente Eurípides, podia tem cantar aquela a ali. música do Eurípides, né? Não tinha me vindo Cantar a aqui, música não. do Eurípides, então, para encerrar, né? E que a gente possa fechar os olhos e se imaginar trazendo esse amor de Eurípides aí para dentro das nossas casas, né? Ele é um espírito que veio nos mostrar o caminho para que Jesus não chore mais por nós, né? Um abraço para a tia Carmen. Hoje é aniversário da tia Carmen. Um abraço especial lá. Pra toda Parabéns, a tia família, Carmen, pro tio Toninho. felicidades. Essa música, então, que resume a vida de Eurípides Barçanufo, que então essa melodia invada os nossos corações e a gente sinta essa saudade desse espírito e a vontade de aproximar cada dia mais dele, né? Oh, que saudade da terra mineira, dos carros de boi, da rua empoeirada, dos postes a gás, a infância sacrificada, o trabalho desde cedo, a doença da mãe, o desespero do pai, irmãos a chegarem como bênçãos dos céus, o doce tão esperado, o carro improvisado, a inocência infantil, a refletir o espírito varonil, o desejo de ser médico para curar a mãezinha, dificuldades muitas e muitas mais, no espírito a certeza de vencer pelo sacrifício, renúncia a cada dia, fé, esperança, Santa Maria, tio Senhor, o livro dos Espíritos, luzes mil para o espírito sedento de verdade, o sermão da montanha tão simples ficou. A verdade pura e simples deve ser como a luz. Luz, moço trabalhador, dedica seu tempo ao estudo, faz-se professor, ministra aulas várias. O corpo é preciso etiquetar, o espírito é urgente educar. O corpo é preciso etiquetar, o espírito é urgente educar. Oh, que saudade da terra mineira, dos carros de boi, da rua empoeirada, de Eurípides, meu irmão. Muito bom.
Gente, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite, até quarta-feira às 20 horas. Boa noite, até quarta-feira. Obrigado pessoal. pela presença de todo mundo aí, essa equipe maravilhosa. Na quarta-feira, às 20 horas, a gente está de volta. Boa noite. Durmam com Deus.